deprimido e sem fé, cometi o suicídio. Gostaria de dizer a todos que se encontram tristes, angustiados, desesperados, cansados de viver e com um vazio inexplicável na alma. Não encontrarão a libertação ou solução para seus problemas no suicídio. Infelizmente, me deparei com esta triste e sombria realidade tarde demais, pois também eu busquei na morte o alívio para as minhas dores, a tábua de salvação, a saída para aplacar a minha mente tão perturbada por pensamentos confusos e depressivos. O ser que regressa ao plano espiritual pela porta do suicídio deseja encontrar o fim de todas as suas aflições, a solução mágica para resolver os seus problemas, a esperança de não sentir e não ter que se preocupar com mais nada, simplesmente desaparecer. Mas o que nós, espíritos desertores, encontramos ao deixar o nosso corpo físico ainda com tanta vitalidade é um cenário de dor, desesperança, decepção, culpa, raiva, rebeldia e muita, mas muita revolta. Revolta de continuarmos na vida que não gostaríamos, revolta de não termos conseguido aplacar a angústia que existia dentro do peito, revolta por constatarmos de forma tardia que o corpo físico é apenas uma vestimenta temporária do espírito que é imortal e que desperdiçamos uma grande oportunidade de crescermos para Deus. Ah, meu Deus, quanta cegueira espiritual! Quando estamos na Terra, não compreendemos o porquê de passarmos por tantas adversidades. Achamos, por vezes, que Deus é injusto, que merecíamos ser felizes, que deveríamos ter os nossos desejos atendidos. Acreditamos que somos vítimas de pessoas que conosco convivem, da sociedade, do mundo. Achamos que a vida está sempre em débito com a gente, mas não seria o contrário? Sim, seria isso, porque a vida sempre nos devolve aquilo que damos a ela. Lei de ação e reação, semeadura e colheita. Todos temos muito a aprender ainda e, devido às nossas imperfeições morais, erramos muito e cedo ou tarde teremos que dar conta da nossa semeadura. E como vemos na natureza, existe um tempo para que possamos colher os frutos. Assim, os resultados nem sempre vêm de forma rápida, ou seja, num prazo curto de uma existência, mas sim no decorrer de várias vidas. Então será uma atitude correta responsabilizarmos os outros pelas dificuldades que passamos na vida? Não. São provas e reparações que o espírito precisa enfrentar na escola terrena para que possa evoluir moralmente e intelectualmente. Este é o sentido da vida, aprender com os próprios erros e acertos, até que um dia possa chegar à perfeição. Antes de reencarnar, fiz muitos planos, estudei, prometi a mim mesmo que desta vez faria tudo diferente. Me esforçaria a todo instante para ser uma pessoa melhor. Lutaria com todas as minhas forças contra o pessimismo, o comodismo. Seria mais paciente, menos impulsivo. Faria todo o bem possível, encontrando na caridade a alegria de viver. Contudo, novamente não consegui suportar os desafios da vida. A cada contrariedade, desejo não realizado me desanimava. Egoísta, só conseguia olhar para minha dor. Orgulhoso, me cobrava muito, me sentia um fraco, um incapaz. Não aceitava a vida que eu tinha e fazia muito pouco para mudar. Não seguia nenhuma religião, não acreditava em vida após a morte, então achei que o suicídio, as minhas dores chegariam ao fim. Mas as dores eram na alma que continua a existir.
Hoje, passados mais de 20 anos do meu desencarne, sinto culpa, muita culpa. A culpa é algo que persegue o suicida onde ele estiver e por muito tempo. Tentamos justificar a nossa fuga voluntária da vida física, mas a nossa consciência nos persegue, nos cobrando a todo instante. Sabemos que fracassamos e que não tivemos a coragem de enfrentarmos as provas. Embora tínhamos condição de vencer, mas o medo, a falta de fé, o desamor, o egoísmo, o orgulho, a vaidade e muitas vezes o ódio de Deus e da vida foram mais fortes. Sei que é difícil assumirmos esses nossos sentimentos inferiores, mas hoje percebo com mais clareza que são esses sentimentos que nos levam a cometer este gesto infeliz. Para que possamos melhorar estes nossos sentimentos, não tem outra forma melhor do que vivermos e enfrentarmos as dificuldades da vida. Só assim, vivendo as experiências de cada dia, que conseguiremos adquirir força moral que tanto necessitamos para sermos felizes. Quero agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco do aprendizado que tive com esta difícil e cruel escolha. Sim, podemos aprender com os erros alheios sem precisar sofrer tanto, sem precisar pagar para ver. E acreditem, o preço que se paga para quem se suicida é alto demais. Tenham coragem, irmãos, não se enganem. A morte só é libertação quando o ser na terra cumpre sua missão. Não deixem que a ansiedade atrapalhe os vossos dias. A felicidade deve ser uma busca constante, mas ela só será alcançada em sua plenitude com muito esforço, disciplina, renúncia, sacrifício e dedicação. Ninguém a alcançará de forma rápida e instantânea. Fiquem todos na paz de Deus. Um espírito suicida.